A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Hoje nós vamos estudar a lição 10, onde falamos da sutileza contra as práticas da mordomia cristã. Na lição anterior, nós abordamos o assunto na lição 9, a sutileza do movimento dos desengrejados. E nós estamos estudando a lição terceiro trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás, nesses dias que antecede a volta de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. E aqui nessa mordomia cristã nós vamos abordar assuntos sobre o dízimo, sobre contribuição financeira, a qual é a prática de todos servos de Deus, que tem a palavra de Deus como regra de fé. Então, está na Bíblia sobre entregar o dízimo e fazer sua contribuição financeira. Nós vamos falar sobre a verdadeira motivação da verdadeira mordomia cristã, entender o que é mordomia cristã, né? Ser mordomo, e a necessidade e a importância de nós ser da mordomia cristã. Nesta lição, né, a introdução fala assim: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muito equívoco das expressões, distorções em torno dessa doutrina. E isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada, combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observada que a mordomia aqui tem sentido administrar bem o que Deus nos deu, e não privilégios. Eu quero falar aqui nessa introdução que a mordomia cristã, quando fala de mordomia, traz a palavra mordomo. Mordomo é aquele que confia, é confiável os bens na mão dele. Por exemplo, na cultura judaica, né, sempre teve os mordomos, ou alguns lugares, as pessoas ricas, né, têm lá os seus mordomos. E aí é confiado na sua casa, ele tem liberdade dentro da sua casa para administrar, né, todos os seus bens, a sua casa. E assim Deus confiou nos filhos dele, confiou em alguém para administrar as coisas de Deus aqui na terra. Precisamos administrar bem, saber administrar. Só que tem usado essa palavra distorcendo muito, pessoas querendo ter privilégio nessa mordomia cristã, a qual Deus nos instrua para nós ser o administrador da casa de Deus, das coisas de Deus. Tem pessoas que querem ter privilégio e aproveitar dessas situações para ter privilégio de ganho de lucro, ou então se enriquecer, ficar rico com essas situações. Mas a verdadeira igreja de Cristo, o verdadeiro pastor, o administrador, o mordomo fiel de Deus, é aquele que administra bem, com seriedade, com sinceridade, com honestidade, com bom caráter. Aqui também eu tenho um assunto que fala assim: os filhos de Deus sempre demonstraram alegria em honrar a Deus com seus bens e ajudarem em sua obra na terra. Dessa forma, ofertar e devolver o dízimo é uma prática que expressa gratidão e alegria e responsabilidade com a obra de Deus. Eu quero dizer aqui, como nós estamos falando de dízimo, e no nosso textuário falou: Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O dízimo e as ofertas que ela é lhe dada, você precisa trazer ao altar, trazer à casa de Deus com alegria, não com tristeza e nem como assim uma obrigação fazer isso, eu só vou fazer porque é obrigação. Não, trazer com alegria. É um dever, tá? É um dever que a Bíblia nos ensina, mas nós temos que fazer isso com alegria, com prática de alegria e gratidão a Deus, tudo que Deus nos deu. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, é de Deus. Deus nos confiou em nossa mão para nós administrá-lo. E precisamos administrar bem a nossa casa, as nossas finanças,
Assim como precisamos administrar bem a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira também tem que ser bem administrada. Assim também a casa de Deus. Deus ordenou, ou Deus confiou em alguém estar administrando as coisas de Deus na casa dele. E ele confia em homem honesto, um homem sincero, um homem que não tem o seu coração avareza, porque o avarento não faz parte do reino de Deus. A avareza traz a morte espiritual. Primeiro ponto nosso, conhecendo o evangelho da barganha. Isso aqui é muito interessante para os irmãos. Aqui vai estar passando na sua tela aí, né? A primeira parte, conhecendo o evangelho da barganha. Dízimo e oferta como uma moeda de troca. Barganha é quando as pessoas têm a moeda de troca. Você faz isso para mim que eu faço isso para você. Você me dá isso que eu te dou aquilo. E tem pessoas que estão levando esse lado também, como a mordomia. Essa mordomia é como barganha. E não é por aí. O que significa a palavra mordomia? A mordomia vem do grego, que é o nome oikonomos, que significa administrador de uma propriedade. Confiou numa administração de uma empresa. É o mordomo daquele empresário. Jesus ensinou em Lucas 12:42 que o seu servo não visto por ele como mordomo ou administradores dos seus bens. Portanto, tudo que possuímos, na verdade, não é nosso, mas pertence a Deus, e ele permite que administremos para a alegria do seu reino. Então, tudo que nós administrarmos aqui é para a alegria do reino de Deus, mas não como uma moeda de troca, não ter como uma barganha. Ir para a igreja ou vou entregar uma oferta, existe algumas dominações que eles falam assim que quanto mais você der, maior vai ser sua bênção. Você entregar tudo. Não é você também entregar tudo assim. Se você tem uma boa finança, você pode contribuir mais, sim, com certeza. O seu dízimo, 10% da sua colheita ou da sua mensalidade, né, do seu salário, você vai estar entregando para a obra de Deus. Mas não precisa um momento de fragilidade, um momento que a pessoa está passando uma vida difícil, psicologicamente está muito ansioso, e a pessoa aproveitar desse momento para tirar todos os seus bens. Não, o que você vai fazer? Você precisa entregar, mas com alegria. O dízimo é os seus 10%. Agora a oferta é aquilo que você pode, é aquilo que você sente no coração, mas que não faça para se amostrar, como os fariseus faziam. Não fazer para se engrandecer, mas sim fazer com amor e com alegria para a obra, para o reino de Deus, para crescimento. É igual você contribuir na missão. Contribuir para a missão é uma contribuição que você está ajudando para o reino, para ganhar alma, para o missionário que está lá no campo, investimento. Você vai ajudar um departamento infantil, investimento nas crianças. Isso aí você tem que fazer, nós precisamos fazer isso com alegria, não com o coração voltado para querer receber alguma coisa em troca, receber um cargo na igreja em troca, nada disso. Nada de querer dar oferta ou dar um dízimo além da quantidade para você ser visto no seu rótulo de membro, seu cartão de membro, como contribuinte de dízimo, como maior dízimo para você querer ganhar vantagem em cima disso. Não é querer ganhar vantagem em nada. É ser honesto com Deus, ser honesto contigo mesmo e ser fiel. Tudo que Deus te der é para você saber administrar e ter o coração aberto para a obra de Deus. Nosso ponto 2, o que significa a palavra mordomia, já falei aqui na primeira parte, nós também temos aqui, conhecendo o evangelho da barganha. A Bíblia condena a avareza e ganância. 1 Timóteo 6:9, vai estar passando na sua tela também, conhecendo o evangelho da barganha.
A Bíblia condena avareza e ganância. Não podemos ter avareza e nem ganância. A pessoa que é ganancioso também não pode ser um bom administrador na casa de Deus, porque ele tem ganância, ele é avarento. E a Bíblia condena os avarentos. A Bíblia condena os ensinos de inventado, palavra feticícia, para arrecadação de dinheiro com interesse próprio, ou que destrói a prática da libertina e genuína. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo enfatiza bem o ensino para nós ter cuidado com as palavras que vai mexer com seu psicológico, mexer com o seu emocional, para você tirar tudo aquilo que você nem pode, aproveitando, usando a palavra de Deus para tirar o lucro, ganhar lucro em cima da palavra de Deus. Isso aí é homens avarentos, é homens gananciosos, querendo não para o reino, mas para si próprio. E Deus não aceita esse tipo de administrador. Administrador que pensa em nele próprio, não no reino de Deus, não na obra de Deus. A Bíblia condena também a materialização da fé. As pessoas querem usar da fé da pessoa, é como se estivesse vendendo a fé, vendendo coisas, né? Leva isso para sua casa, você contribui com tanto, dá isso que você vai ser abençoado, usando da inocência, usando da fé, explorando, as pessoas explorador da fé dos cristãos, das pessoas que estão ali para adorar a Deus, precisando tanto de Deus, e aí faz confusão na mente das pessoas. Para exercer a fé, ele precisa investir. Por exemplo, você leva esse salmo para sua casa e pendura na porta da sua casa, você paga aí 50, 100 reais e a sua casa vai estar protegida. Ei, quero dizer a você é um dizimista fiel, você é ofertante na casa de Deus, sua casa já está, aleluia, guardada pelo sangue de Cristo, já está guardada, já está dando, Deus já está te dando livramento, você está sendo protegido, não precisa você comprar, isso aí as pessoas aproveitando da fé, materialização da fé, materializando as coisas, vendendo coisa, usando a fé, usando a palavra de Deus para vender algo, às vezes, para você. Isso aí é um abuso, entendeu? Abusando até da inocência de alguém, ou abusando da fé das pessoas, da crença da pessoa, e para vender as coisas, falando que vai proteger, vendendo algo para você, vender um cordão, né, com a cruz, alguma coisa assim, falando que você vai estar sendo protegido. Parte D, a contribuição deve ser voluntária e com alegria. Jamais alguém deve ser forçado a contribuir por causa da sua necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem contribui com alegria. Não precisa fazer nada forçado ou porque alguém te intimidou, te intimou você, como tivesse quase sendo uma obrigação você fazer aquilo. E depois você pode ser frustrado. Você viu que aquilo não te protegeu nada, você viu que aquilo não aconteceu nada. Não adianta querer levar as coisas, sal grosso para casa, comprar um sal grosso, comprar isso, comprar aquilo. Não adianta isso aí não. Nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo. O que importa é você ser um dizimista fiel e dar suas ofertas com alegria. Vai estar passando na sua tela também o dízimo e oferta como prática legalista. Os que costumam contribuir com oferta e dízimo jamais devem pensar que isto é qualificar para ser merecedor da salvação, pois a salvação é pela graça e não pelas obras. Tem pessoa achando às vezes assim, eu vou dar oferta, eu vou dar o dízimo, eu vou dar uma oferta maior, porque isso aí vai intervir na minha salvação. Quer dizer que isso aí não vai intervir na sua salvação, principalmente quando você faz com interesse próprio. A palavra de Deus, Jesus não quer que você faça nada com interesse próprio, porque a salvação não é pelas obras, mas sim a salvação é pela graça. A obra faz parte. Você ajudar no reino de Deus, ajudar na contribuição, né, para os necessitados dentro da igreja, você ajudar ali, dar oferta, ajudar na contribuição, na festividade, ajudar isso aí
tá certo, mas não fazer isso aí achando que vai dar oferta, que vai perdoar seu pecado, que vai dar uma oferta. Não, nada disso. A não ser quando você faz um voto secreto, você e Deus, mas faz um voto de acordo que você possa pagar. Vamos ter cuidado para não fazer voto na empolgação, se empolgar e fazer voto e depois você não conseguir cumprir. Que a Bíblia fala assim que é melhor que nós não vote, mas se nós fazer o voto que cumprimos, precisamos cumprir com o voto que nós fazemos. Então, se você faz um voto de dar uma oferta na igreja, porque você vai arrumar um serviço, Deus deu uma cura, Senhor, o Senhor me deu uma cura, eu quero aqui trazer uma oferta no altar de Deus, que é de gratidão. Isso é uma oferta de gratidão, por amor, né, pelas bênçãos recebidas. Glória a Deus. Mas quer dizer que você dando a oferta, dando seu dízimo, se Deus tiver de te abençoar, Ele vai te abençoar. E se Ele não te abençoar, mas Ele continua sendo Deus da nossa vida. Parte B. A contribuição financeira não garante salvação, pois essa fé vem pela fé e pela graça. Também não se deve ensinar que um cristão não pode ter aflição, pois o ofertante é dizimista. Também, irmãos, os ensinadores não podemos querer ensinar, olha, se você contribuir, você der aqui R$1.000, você der R$500, você não vai ter aflição, as aflições vão sair da sua vida. Não. O próprio Jesus falou, no mundo teremos aflições. Aleluia, no mundo teremos aflições. Então vão ter aflições, mesmo sendo dizimista, sendo ofertante, vamos ter aflições. Simplesmente nós estamos cumprindo a nossa parte na palavra de Deus de ser fiel. Aleluia. No Antigo Testamento dava o dízimo, que muitos vão falar assim, quem não dá dízimo ou não dá oferta, vai falar assim que isso aí é da prática da época do Velho Testamento. Mas eu quero mostrar, né, dentro daqui você vai ver que o próprio Jesus foi dizimista. Nós olhamos para os apóstolos da igreja primitiva, que eles tinham arrecadação financeira para ajudar as pessoas, para eles comprar as suas necessidades, porque eles viviam da obra. Eles viviam pela obra e da obra. Eles não tinham tempo para ficar trabalhar às vezes. Aí Paulo, né, e que ele percebeu que as pessoas estavam tendo uma rejeição, uma resistência em questão de ajudar Paulo. Aí Paulo falou assim, por que os outros podem e eu não posso, né? Eu e Barnabé não podemos. Aí é onde ele começou a fazer tenda para ele não pesar do suor dos irmãos, que muitos estavam achando que ele estava querendo aproveitar dos irmãos. Tem que tirar isso da nossa mente. Pessoas têm ouvido muito aí na internet, falando que não pode dar dízimo, uns ensinadores que não entendem de Bíblia, que não têm conhecimento, pessoas que com certeza saiu de algum ministério que é insubmisso e agora quer aplicar ensinamento que dízimo não é bíblico. O dízimo é bíblico, sim, as suas ofertas é bíblico, porque nós temos tempo de adoração, a qual precisamos ali da parte financeira, administrador financeiro, para pagar o talão de luz, pagar uma água, ter uma cesta básica, som da igreja, é muito gasto, é comprar café da manhã para as crianças, muitas coisas que precisam na igreja financeira. Como é que a igreja não vai precisar dos ofertantes, dos dizimistas? Claro que precisamos sim, faz parte do seu culto também, o culto tem que ser completo. Você chegar já adorando o Senhor, orando, cultuando a Deus nos seus louvores, ouvindo ou pregando e também contribuindo com os seus dízimos, com suas ofertas. Passando mais à frente, né, a visão geral da segunda parte, a entrega do dízimo da oferta não é barganha com Deus, nem prática legalista. Não é barganha e nem prática também legalista. Eu dou oferta, sou dizimista, eu ganho a salvação. Não. Precisamos obedecer a Deus em toda maneira de viver. Nosso segundo ponto vai falar a doutrina da Bíblia, a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. Letra A. Geralmente, o movido por apego material. Geralmente, a pessoa que não é dizimista e não ofertante na igreja é a pessoa que é apegada às coisas materiais. Eu quero lembrar bem aqui, lá em Reis, quando fala do profeta Eliseu. Ele desprendeu das coisas materiais para fazer a obra de Deus.
E as pessoas que é preso nas coisas materiais, ele não faz a obra de Deus, ele não contribui e ainda atrapalha outras pessoas a fazer às vezes. Então nós temos que desapegar as coisas materiais. O que o coração seu está cheio? Das coisas de Deus ou das coisas materiais? O que o seu coração estiver cheio é aquilo que você vai fazer. Então se o seu coração está cheio de coisas materiais desse mundo, se o seu coração está apegado aos bens dessa terra, você não vai conseguir ser um bom dizimista, ser um bom ofertante e também não vai fazer com alegria a obra de Deus. No nosso segundo ponto, do nosso segundo tópico, fala assim, o dízimo como contribuição imposta. Olha só o que vai falar essa parte 2. O dízimo como contribuição imposta. Há também aquele que diz que não devolve o seu dízimo hoje porque considera essa prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aquele que assim pensa, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entende que o fiel deve ofertar quando quiser e onde quiser. O ofertante, o dizimista, tem que ofertar, levar ao altar, levar à igreja, onde você congrega, onde você tem o seu nome no rol de membro, onde você está congregando, é ali que você deve contribuir com as suas ofertas e com o seu dízimo. A não ser quando Deus toca no seu coração para você ser um ofertante voluntário de alguma instituição que tiver, você sentiu de Deus de estar contribuindo com a oferta ali, tudo bem. Mas o que adianta você contribuir em outra instituição fora, sendo que você não contribui com aquela que você está indo? Aonde você está indo tem uma energia ali, tem uma água, tem um banheiro para você usar, né? Tem alguém que está passando necessidade, e aí quer dizer, eu vou ajudar as pessoas lá de fora, eu não vou ajudar as pessoas que estão mais próximas de mim. Primeiro vamos ajudar os próximos de nós, depois vamos ajudar as outras pessoas fora também. É de bom grado que nós, com gratidão, com alegria, que nós podemos ajudar outra instituição, outras pessoas fora. Mas primeiro precisamos fazer na casa a qual nós estamos. Cuidar bem da nossa casa, para depois nos ajudar a cuidar da casa do outro. Vai estar passando na sua tela, né, esse segundo ponto do segundo tópico, fala assim, o dízimo como contribuição imposta. Quem é contra o dízimo ofertas, prega que não deve existir apelo na igreja e nem ensino sobre isso. Fala assim que quem não concorda que não deveria, na igreja não deveria falar sobre dízimo e nem oferta. É claro que precisamos falar, ensinar o povo. O pastor precisa falar, o pastor precisa ensinar o povo. Se não ensinar, eu lembro bem que um pastor uma vez contou para nós que a igreja dele estava em construção, eles passando um aperto, comprando cimento, comprando ferragem, para ampliar a igreja. Aí chegou lá o irmão, depois já estava no pleno domingo, depois da escola biodominical, ele estava trabalhando, chegou o irmão lá e tal, e daqui a pouco falou, glória a Deus, hoje eu dei R$2.000 para a igreja lá, fulano de tal. Aí o pastor falou, irmão, nós aqui precisando aqui para comprar material para a nossa igreja, para aumentar a igreja aqui, o irmão abençoa lá e não abençoa. O senhor, pastor da igreja, nunca fala aqui? Não pede? Lá eles pediram, o senhor não pede? Então, às vezes, é por isso que o pastor tem que pedir, porque se não pede na nossa igreja onde nós estamos reunindo, aí quando vai visitar outra igreja, outro pede, nós abençoa lá e deixa a nossa igreja sofrendo cá. E às vezes somos os primeiros a falar, o banheiro, nosso banheiro está precisando colocar um azulejo, precisando colocar um porcelanato, uma cerâmica, o banheiro está sem porta. Às vezes nós falamos mal que está faltando na igreja, mas não somos contribuintes. Então vamos contribuir, depois de nós ser contribuintes, nós podemos cobrar nossa liderança para a melhoria da nossa casa, da casa de Deus, onde nós estamos congregando, reunindo com o povo. A parte B, a Bíblia mostra com clareza que havia muita arrecadação que era feita entre os cristãos, inclusive com organização. Atos Apóstolos, capítulo 11, versículo 29. Na igreja primitiva já existia arrecadação e ali tinha administradores, né? Por isso que teve a separação de ensinadores, né, da palavra, que onde falava de bispo, presbítero, pastores, e aonde fala de apóstolo, e aí onde fala dos diáconos, que via as necessidades. É uma administração da igreja, que precisa também administrar bem a parte financeira. Parte C, o cristão trazia muitos valores, depositava aos pés dos apóstolos.
E os próprios apóstolos eram sustentados por essas ofertas. Os próprios apóstolos eram sustentados. Então o pastor, para ele estar sempre visitando a igreja, visitando os membros da igreja, olhando a necessidade das viúvas, das pessoas, apesar que, graças a Deus que hoje as viúvas são aposentadas, naquela época as viúvas não tinham seus aposentos, né? Então dificultava muito. Hoje é amparado, né? Temos a lei federal que é amparada e de primeiro não tinha. Mas mesmo assim tem pessoas que passam necessidade, né? E às vezes precisamos estar vendo essa necessidade e também o pastor, o líder da igreja, tem que estar à disposição sempre da igreja para ver o que a igreja está precisando, o que os membros da igreja precisando, visitar, gastando gasolina para baixo e para cima nas visitas, e a sua casa, né? Precisa comprar seu terno, precisa comprar seu sapato, precisa das suas coisas dia a dia, e precisa da comida dentro de casa, precisa pagar sua energia. Então, se o pastor está à disposição da igreja, é certo que o pastor é digno de ser sustentado pela igreja. Já pulando aqui no nosso terceiro ponto, esse aqui, irmãos, é um resumo, tá, que eu estou passando da EBD para professores e subintendentes de escola bíblica dominical, também para alguns alunos, pastores, líderes religiosos. Eu espero que está sendo de bom uso para você. Você que já é assinante do meu canal, eu quero te agradecer. Continua lá dando um joinha, dando um like, né? Gostei. Pode comentar, como a gente tem respondido bastante perguntas no nosso canal. Você pode continuar perguntando. E você que está chegando agora, seja bem-vindo no meu canal, seja um inscrito no meu canal. Também compartilhe aí com seus amigos esse ensino, que eu tenho certeza que como está sendo bênção para a minha vida. Eu tenho certeza que está sendo bênção para a sua vida, bênção para a sua igreja, e que com certeza esse ensino está tendo melhoria na sua sala de aula. Com certeza está sendo bem aproveitosa. Que Deus abençoe, continua nos assistindo e compartilhando no Facebook, compartilhando no Instagram, no seu WhatsApp, nos seus stories. Continua compartilhando lá, nos ajuda a divulgar esse trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus, a qual Deus tem me orientado, está passando esse estudo para crescimento do Evangelho de Cristo na minha vida e na sua vida também. Que Deus abençoe. Terceiro ponto da nossa lição, terceiro tópico, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Vai estar passando também na sua tela aí algumas referências, muito importante você levar essa referência para os seus alunos na sua próxima aula. Assim, querendo Deus, dia 4 de setembro vai ser essa aula, né? Que Deus abençoe, que você tenha uma aula bem sucedida, abençoada. E que seja bem dominadora essa aula. Deus, o Criador e o Provedor. Há uma grande diferença entre posse e mordomia de Deus. Olha só. Há uma diferença de posse e mordomia. O mordomo é aquele que Deus confiou para ser o administrador. E quem tem posse é o dono. Quem é o dono de tudo é Deus. Deus é que é o dono, que é o possuidor de tudo. Deus é o possuidor de todas as coisas. E nós somos o mordomo dele para administrá-lo, a qual ele deu essa confiança. Então tem uma diferença, né? Lá em Gênesis 14, 19, enquanto a mordomia implica que não somos dono, somos apenas mordomo, responsável, que devemos prestar conta. Então, não fica lá, eu não vou dar o dízimo porque o pastor está comendo o dízimo, o pastor está enricando e tal. Quem vai dar conta, ele é o administrador, quem vai dar conta diante de Deus é ele. Você faz a tua parte como contribuinte, como dizimista fiel, ofertante fiel. E aí o administrador vai prestar conta com Deus. Se ele estiver administrando errado, né? Ele vai prestar conta com Deus. Está lá em Mateus 25, 14. Vejamos a diferença entre o possuidor e o mordomo. O possuidor é dono da vida, Gênesis 1, 27, o dono do tempo e o dono de todas as posses. No nosso segundo ponto, do terceiro tópico, vai falar assim, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Vai estar passando também na sua lição aí, na sua tela também. O segundo tópico desse ponto 3. Fala assim, a característica de um mordomo. Olha só, qual é a característica do mordomo? Fidelidade e gratidão, amor a Deus, ao próximo, disposição para dar. Não, irmãos, às vezes tem pessoa que só quer receber, irmãos.
Tem pessoas que só quer receber e nunca quer contribuir. Vive, às vezes, dependendo de uma cesta básica hoje, quer viver dependendo de uma cesta básica da igreja o ano todo. Nós não podemos estar na disposição só de querer dar, mas também de contribuir. A gratidão da assistência. Também o líder tem que estar à disposição de dar assistência. Precisa estar dando assistência. Parte é liberalidade. 2 Coríntios, capítulo 9, 12 e 13. Descanso na provisão. Descansar, que a provisão vem de Deus. A provisão não vem do homem, a provisão não vem de outro lugar, a provisão vem de Deus. Saber que tudo é de Deus. O pastor não é dono de nada, o pastor não é dono da igreja, o pastor não é dono dos membros. Deus confiou para ele ser o administrador fiel, ter fidelidade com a igreja, fidelidade com Deus. Mas o dono de tudo é Deus. Quem é dono da igreja, dono das ovelhas, dono do povo, é o próprio Deus. Saber que tudo é de Deus. Saber que o Senhor ordenou que muitos pregadores devem viver do evangelho. Sim, 1 Coríntios 9, 14. Muitos pregadores, muitos ensinadores, muitos pastores precisam viver do evangelho para ter tempo para estudar, investir nos estudos. Imagina um pregador que investiu nos seus estudos e chega na igreja, não tem um terno direito para vestir, o seu terno está rasgado. Primeira coisa vai falar, aquele pregador relaxado. Chega um pregador na sua igreja para pregar e o sapato está lá, parecendo a boca de jacaré, abrindo lá a sola. Ele vai pisando, vai andando e o sapato soltando a sola. Primeira coisa que a pessoa vai falar, aquele pregador ali, um relaxado. O pregador precisa andar bem arrumadinho. Mas para isso precisamos observar a necessidade também dos pregadores, do pastor. Imagina um pastor chegar e não tem condições, chega em casa, não tem o que comer em casa. Da mesma forma, lembra de Sulamita? Quando falou assim, esse é o verdadeiro homem de Deus. Vou colocar ali para ele uma mesa, colocar uma cadeira para ele sentar. Você tem uma cadeira na sua casa para sentar, não tem? Então, o pastor, o missionário, o pregador precisa também de uma cadeira. Você tem uma mesa para você colocar seu prato para comer, não tem? Então, o pastor, o pregador, o missionário precisa de uma mesa. Ela falou assim, vou colocar uma cama. Você tem uma cama para descansar na sua casa. O pregador, o pastor, o missionário precisa de uma cama. Você tem energia, luz, ela falou, vou colocar um candeeiro no quarto. O pregador, o pastor, o missionário precisa de ter luz também, da claridade para estudar. Como é que ele vai estudar no escuro? Assim como nós temos. Então ele precisa também ter seu lugar de descanso. Não é porque é missionário, missionário descansa em qualquer lugar. Missionário come resto de comida. O missionário veste a roupa velha mesmo. Não, nós precisamos cuidar bem daquele que Deus confiou para pregar o evangelho, anunciar esse evangelho de Cristo, né? Investimento nos estudos. Como é que você vai ter um bom professor na sua escola bíblica dominical se você não tem investimento? Pastores, líderes das igrejas têm que investir nos professores da escola bíblica dominical, pagar curso, ajudar pagar uns cursos para os professores, ter um bom professor para dar um bom ensino. Aleluias, glória a Deus. O dinheiro, a finança que entra na igreja é para isso, para fazer investimento nos pastores, investimento nos missionários, investimento nos pregadores, investimento nos professores que dá estudo. E concluindo a nossa lição, finalizando aqui, né, na conclusão, vimos nesta lição a doutrina da mordomia do contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica, com tal deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundada no princípio bíblico, imutáveis, e como tal deve ser observada, obedecida pelo crente que é fiel a Deus. Amém? Com gratidão, naquilo que Deus te deu, você seja um bom administrador, entregar seu dízimo, é entregar, irmão, não é pagar, tá? O dízimo é entregar, o dízimo não é seu, o dízimo pertence a Deus. A Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro, não, mas aqui na terra, para nós dar sustentabilidade para a obra de Deus, dar crescimento na obra de Deus, investir na obra de Deus, precisa de finança. Então, essas finanças é exatamente para isso. Na nossa visão geral da terceira parte, a doutrina bíblica da mordomia cristã está fundada em Deus como provedor e o homem como seu despenseiro. Deus como provedor
e o homem como seu dispenseiro. Quem verdadeiramente é maduro na fé é espiritual, e o verdadeiro mordomo serve a Deus, ao seu próximo, com generosidade. Que Deus abençoe. Até a próxima lição. Na próxima lição, irmãos, lição 11, a sutileza das mídias sociais. Que Deus abençoe você, meu ouvinte. Se inscreva no meu canal, seja um ouvinte do meu canal. Que essas aulas estejam sendo boas para você, para sua casa, para sua família, para sua sociedade, na sua igreja. Que esse ensino seja bênção. Que a minha intenção aqui é compartilhar o pouco que eu conheço, mas que o Senhor está cada dia me ajudando e me abençoando a conhecer junto. Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.